Opa! E aí, eu sou o Bela e hoje eu tô aqui com o Felipe, o novo parceiro do canal. E aí, gente, tô aqui pra ganhar uma graninha fácil. Falando em grana fácil, a gente vai entrar no tópico, pessoal, de deck building. Então hoje a gente vai fazer um exercício mental e falar de alguns temas para te ajudar no seu próprio deck build, né? Como montar melhor o seu deck, como fazer a base dele melhor e assim por diante. Bom, vamos pro primeiro tópico, o exercício mental fundamental, né? Para montar o seu deck. Aqui a gente vai estar usando como base um artigo de um amigo nosso, né? Também parceiro, o Raul. A gente vai deixar o link, né? Aqui na descrição. Mas bom, bora falar aqui rapidinho primeiro do exercício mental que ele propõe pra gente. Ele propõe um exercício mental baseado no Dual Commander, né? Com 20 de vida, que a gente joga atualmente. O exercício é bem simples. Ele é constituído por um deck onde tem 7, né, raios, né, o Lightning Bolt, 92 terrenos e considerando, claro, um comandante da cor vermelha, por exemplo, a Karizev. E qual que é a principal ideia do deck? Imagina que você está no mundo ideal, onde você vai começar com seus 7 raios na mão. O oponente vai fazer, né, o turno dele, e no turno 1 você vai fazer, compra o terreno, joga o terreno e raio na cara. Então, somando 3 de dano. No turno 2, você vai comprar um outro terreno, descer e agora fazer 2 raios. Somando, né, esses 6 de dano para 9. No terceiro turno, você vai comprar mais um terreno, porque seu deck é só de terreno, né, lembrando disso agora. Você vai e faz mais 3 raios. Então com isso você já consegue dar 18 de dano na cara do seu oponente. No turno 4, para finalizar, né, você compra outro terreno, óbvio, e joga ele e já faz o seu último terreno da mão, seu último raio da mão, né? Com isso, fechando os 21 de dano que você consegue, né, dar no seu oponente para matar. Esse exercício mental é bem legal para você sempre deixar o seu deck, né, mais agressivo e, é claro, deixar ele mais limpo para você ganhar todo o turno 4. É claro, né, Felipe, que a gente não pode ser ideal o tempo inteiro e falar que, pô, meu deck sempre ganha turno 4, né? É, exatamente. E nem a gente pode falar que você vai ter 7 raios no seu deck de X1, né? É. Lembrando que é uma cópia só. Uhum. Por favor, gente, não coloque mais cópia. Não vai ser Mas legal? não vai ser um deck que você vai com certeza tomar um deck check e você vai ser excluído do seu torneio. Então, pensem antes de usar cópias repetidas. Exato. Então, esse é um ponto muito importante do trabalho mental. Perceber como otimizar um deck ao máximo. E como que você pode fazer isso? Que cartas que são relevantes para ter no seu deck, que estratégia que é relevante para ter no seu deck. E como que ela impacta na partida, no seu campeonato. E é esse o ponto que a gente vai chegar no vídeo hoje. Como fazer esse trabalho mental para deixar o seu deck o mais liso possível no X1. Exatamente. Como o Felipe já falou, a gente não vai poder usar 7 raios no deck. A regra já fala, né? O estilo de Commander, seja dual ou seja mesão, ele é um formato singleton, né? Então é uma só de cada carta, tirando terrenos básicos e cartas que permitem se usar mais de uma, como os 7 anões, os ratos lá, que eu nem sei o nome, tem tantos ratos. Exatamente. Literalmente o rato trabalha como um rato, né? Aparece um monte e você fala, putz, da onde que veio isso? Vamos ser sinceros que não é o mais eficiente para um deck Commander, Sim. mas a ideia dele é interessante. Só que o principal ponto não é esse. O principal ponto é, você tem que imaginar que as cartas no seu deck vão ter que funcionar como se fossem raios. É claro que você tem outras cartas que dão 3 de dano, e você também tem criaturas que você for somando, como por exemplo o Goblin Guide, que é uma mana, 2 de dano, tem que pensar que ele é uma criatura, então ele vai bater num turno, vai bater no outro, então uma carta 4 de dano já é muito bom, né, pra ela entrar no seu deck. Sim, sim. Inclusive, Ratos Implacáveis, o nome, foi soltado pelo nosso editor. Ratos Implacáveis, para quem quiser fazer um deck aí de ratinhos. Eu vou ser sincero, não gosto muito de rato, nem na vida real nem no jogo, mas é um deck bem divertido, não dá pra mentir. Faz um Grenzo de ratos aí, para quem quiser. Falando, né, no que o rato não é tão divertido, e uma coisa que você já falou,
O quão vale a pena botar um rato no seu deck? O quanto vale a pena você usar um Blood Moon no seu deck, né? O quanto vale a pena a carta que você está utilizando no seu deck? Você já pensou nisso, Felipe? Cara, é uma coisa que você tem que pensar diariamente no seu mesão, diariamente no seu X1. Principalmente aquilo que você não quer pensar na hora que você está com 7 cartas na mão, olhando para o seu oponente e fala: eu não vou ganhar esse jogo na hora do seu X1. Exato. A pior coisa que a gente tem é a carta vir nos piores momentos. O seu deck não pode constituir de uma carta que você não quer que ela venha na mão. Você tá jogando com uma carta a menos e dando uma vantagem pro adversário. Exatamente. É como você tirar uma carta da sua mão e dar informação pro seu oponente falando: agora eu tenho 6, ou 5, ou 4. Bom, não falem, né? Tenta fingir, fazer uma poker face, não mostrando que você tá com carta. Perfeito. Exatamente. Mas bom, uma coisa que a gente falou é que você tem que analisar não só no seu deck como é que ela tá sendo, mas no campeonato. A gente, como a gente citou o Blood Moon, se você vai jogar um campeonato onde tem, por exemplo, 15 Karizevs, sei lá, seu campeonato tem 30 pessoas, 15 Karizevs, 1 Teferi, 2 Jadar, 1 Yawgmoth, você repara já que o deck do pessoal é majoritariamente de cores de uma cor só, não é? Exatamente. Você usar uma Blood Moon é como você falar assim: galerinha, eu tenho uma carta a menos. É pedir derrota também, né? A Blood Moon, ela sozinha, ela não vai impactar nada. Nesses decks, vai ser um encantamento que entra e não faz nada. Literalmente. Isso acontece com todo mundo, galera. Fiquem tranquilos, você vai descobrir que a carta não vale tanto a pena. Quando você for jogar o campeonato, você vai descobrir que ela não vale a pena quando ela chegar na sua mão também. Então é mais um playtest, né? Que você vai conseguir descobrir qual melhor do que qual. Exatamente. Num formato que, pra gente aqui no Brasil, não é tão forte ainda, porque estamos aqui para mudar isso. Fazer os playtests antes dos seus campeonatos com seus amigos ou nos campeonatos é muito importante. E um que eu tenho certeza que o Bela sente muito prazer de toda vez que ele joga é o Run Scary Demon. Nossa, nem me fala, cara. Ó, eu vou contar a minha história com ele. Eu joguei alguns campeonatos de Aminator Reanimator e nele eu reparei que sempre tinha uma carta que quando eu usava ele eu falava: cara, eu preciso de um bicho. Essa carta era o Runed Skyrim Demon, né? O demônio, que é um bicho 6/6 VAR, ele é muito bom, ele bate bastante, mas eu preferia qualquer outro bichão do deck pra ele entrar, né? Ia fazer tanta mais coisa. Quando montei o deck, falei: não, mas eu vou usar ele, eu vou conseguir tutorar qualquer carta. No final, fazendo os playtests, eu não precisava tutorar uma global, eu não precisava tutorar um reanimate, eu precisava tutorar um bicho. Porque se eu fiz ele já, eu meio que já tenho como fazer qualquer outro bicho. Eu consigo fazer um Jictaxas, consigo fazer o Arconte também. Então eu perdia tempo, basicamente. Eu tutorava outra carta quando eu podia estar usando ela no lugar já. Eu troquei ele por um Titã, o Titã preto, por causa que o Titã quando entra ele já dá o valor, né? Igual o Runed Skyrim Demon. E segundo, porque ele é um valor que ele vai cada vez mais crescendo, né? Cada vez mais eu vou botando bicho na mesa, consigo botar block, consigo botar um clock gigantesco no adversário. Então ele sozinho já me dá uma win condition, né? É o Grave Titan, né? Isso, esse mesmo. Titã Tumular, se eu não me engano, em português. E realmente, se você pensa assim, você ter uma carta que você olha e pensa: caramba, eu gostaria de ter N cartas diferentes nesse momento, é literalmente você ter uma carta no seu deck que não serve para suas partidas, ela não serve para o seu jogo. Tirando o fato, né, pra dar o disclaimer aqui, a gente não tá falando que tutor é ruim. Tutores são muito bons. Nunca. Eu uso, né, vários tutores no meu deck, vários tutores permitidos, é claro. Por exemplo,
Quando eu vou combar, eu quero muito mais um tutor pra conseguir dar uma puxada, tudo tranquilo, pra realmente setar a mesa, setar tudo, pra conseguir ganhar o jogo. Mas pensa que um bicho que custa 7 manas, né? Deixa eu só verificar aqui. 7 manas. Não vai me ajudar, né? Se eu vou tutorar, já não é mais fácil, em vez de fazer ele fazer um bicho? Essa foi a lógica que eu cheguei. E no playtest, isso realmente que aconteceu. Mas não só com bichos assim, a gente pode pegar o Pyroblast também, que é uma carta muito forte no mesão, só que quando chega no X1, ela pode ser uma carta morta. Você não vai ter certeza que o oponente vai estar jogando de azul. Exatamente, é o sistema do Pyroblast. Você ter uma Carizev, por exemplo, vamos voltar para o nosso trabalho mental. Se ao invés de 7 Lightning Bolts, você tem 6 Lightning Bolts e um Pyroblast. O quão destrutivo esse Pyroblast é no nosso deck de Carizev? Exato. Relembrando que uma carta que te atrasa o jogo, ela não te traz... Tudo bem, ela traz um benefício realmente de conseguir anular, conseguir distrair o permanente azul. Mas na maioria dos jogos ela vai estar realmente dando um drawback. E você ter um drawback no seu próprio deck não é nada útil. Exatamente, você está dando um tempo pro seu adversário. E muitas vezes você não quer dar tempo pro seu adversário, não. Você quer acabar o jogo e falar, próxima. Exato. E isso entra num ponto muito importante também, né? Que você não vai, como já é citado, nunca vai descobrir essas cartas só mentalizando. O exercício mental é muito importante, ele é bem legal pra te ajudar a montar o deck. Só que você tem que pensar com ele em prática também. Você nunca vai conseguir um playtest sozinho que vai ser ideal com um de campeonato. Então, a dica que a gente recomenda seria você não pense que todo campeonato você vai ganhar. É bem frustrante se você pensar assim, né, Felipe? Nossa, é horrível. Você nunca quer chegar no campeonato e falar assim, top 8 tá bom. Não, você quer sempre estar lá, farmando o máximo. Exato. Então, mas a gente tem que ser sincero que o primeiro campeonato, quando você vai conhecer, né, a pool de jogadores, quando você vai conhecer os oponentes, vai ser sempre diferente do que você está realmente trabalhando. Porque você vai, por exemplo, fazer todo um mental, né, falando, não, o oponente vai ter criaturas agressivas, vai ter counters. Aí você cai, por exemplo, contra o Massifs, né, igual o Felipe, que ele te controla na mesa, né, ele não controla com as cartas na mão. É um... Cara, totalmente diferente, exatamente. pode falar. Eu tenho até um exemplo muito bom de quando eu comecei a jogar com a minha Enge de combo, o pessoal que é mais antigo aí, a Enge combeira, e eu tomei, mas assim, eu não perdi, eu fui humilhado por um cara jogando, não, eu fui humilhado, o cara estava jogando com um Monoblue, e aquilo ali pra mim foi tipo, eu falei assim, gente, eu não sei jogar. Mas o ponto era, quem eram os oponentes na loja? Sim. Para qual jogo eu estava preparado? E é isso, e esse é o ponto. Muitas pessoas, elas não... Para que elas estão preparadas? Elas pegam um deck pronto na internet, copiam, e é isso, eu vou jogar e esse deck teve o primeiro lugar, então eu vou ter o primeiro lugar. Sendo que não é assim. Eu vou ser bem sincero, eu sou mais um jogador que se identifica como Spike, né, um jogador competitivo que pega listas prontas, mas até eu pego várias listas pra analisar pra ver quais cartas valem a pena. Eu lembro que eu tava olhando decks do novo Shurikai, né, o novo comandante, e tem cartas que eu olhei e falei, isso na minha loja não faz nada, é uma carta a menos. Se eu copiasse literalmente o deck, eu ia comprar uma carta que tava 200 conto, e na minha loja ela ia valer tanto quanto um terreno básico. Na verdade, o terreno básico até seria melhor, né? Porque ela não joga, basicamente. Exatamente, é a mesma coisa de um pessoal, por exemplo, pegar um berço de Geia para jogar numa loja em que os seus oponentes vão ganhar de você no turno 3. Exatamente. Seu berço de Geia não vai fazer muita coisa. Por mais que ele custe R$ 2.500,
Mas seja uma das cartas mais caras que tem permitido aí? Exatamente. É uma coisa assim, o pessoal precisa entender que o valor da carta, e não o valor CMC, o custo da carta em si, não significa que ela é excelente pro jogo, principalmente no X1. Exatamente. A carta custo alta, pessoal, você tem que... Tanto custo alta de dinheiro também, porque você tem que ver o quanto você vai querer gastar no seu deck, mas também o de CMC, custo de mana convertido, tem que valer muito a pena. No X1, né, como o Felipe já falou, é um formato mais rápido, é um formato onde o custo é mais baixo de manas. A gente tava comparando aqui uns decks que a gente tem separados nossos, e o meu deck de Reanimate, ele roda com tudo 3 mana abaixo. Eu tenho cerca de 10, 12 bichos, deixa eu olhar aqui, tenho 12 bichos, né, que são um custo 6 pra cima. Meu deck, com 12 bichos 6 pra cima, a média de mana dele é 2.5. Por quê? Eu não posso me dar o luxo de esperar que o oponente vai deixar eu ficar 6 turnos sem fazer nada pra começar a descer meus monstros. Minhas criaturas não vão descer, eu vou estar morto no turno 6 já, se eu não interagir, né? Exatamente, e esse é o ponto principal. O quanto as suas mecânicas, o quanto a sua estratégia de jogo está sendo efetiva pro lugar que você joga. Não adianta você querer olhar pro seu deck e falar, meu Deus, esse deck é maravilhoso. E todos os planetas se alinharem, se eu conseguir comprar as 7 cartas perfeitas para formar o meu Exódia, eu consigo ganhar esse jogo de uma maneira perfeita. Não é esse o ponto. O X1 não é sobre isso, gente. O X1 é sobre você comprar um Land por turno. Exato. Também tem que lembrar, caso você goste de mesão e queira mudar pro X1, o X1 ele não gira muito da ideia do mesão, que é o quê? Os turnos iniciais, você preparar o que você vai fazer no resto do jogo. Então, fazer mana rock, fazer mana ramp, não acontece no Dork. Fazer os dorks de mana. Amizade. Também não tem muito, não. Não tem como você combinar com os seus amigos, né, gente? Não vamos se bater até o turno 4? Não tem como. Não tem politicagem também, gente. Uhum. Pra quem é dos outros formatos, o X1, ele mistura duas coisas muito legais. Essa competitividade de outros formatos e o nosso Commander maravilhoso com infinitas possibilidades. Melhor formato, na minha opinião, também, porque tem todas as cartas, tirando as banidas, porque se elas são banidas, elas têm os seus motivos. Mas isso é bem legal a gente também entrar no ponto que, como a gente falou de custo de mana, você também tem que ver se a carta vai ser útil pra te auxiliar tanto pra você ganhar o jogo ou realmente atrapalhar o seu oponente de ganhar o jogo. Porque uma carta que não vai fazer nenhum dos dois, digamos que ela seja bem, não superficial, né, mas que ela realmente não impacte muito no jogo, nem pro seu lado, nem pro do oponente, ela não vai fazer muita coisa, ela não vai ganhar a visão, né? Que são, por exemplo, as pedras de manas, não são? Exatamente, as pedras de mana, e eu tenho um exemplo que eu pensei muito bom. A carta Assombração Sagrada, que saiu agora em Innistrad, a segunda Innistrad. Ela está custando em média R$ 99,75. Ela é uma carta cara, boa, porque toda vez que você faz um encantamento, ela coloca uma ficha de espírito em campo. E aí a gente tem uma ideia. Se você não tiver um deck com encantamentos, essa carta, que é super boa, em N outros decks, ela é boa? Não. E é esse o ponto, galera. Nem sempre uma carta que é muito boa em um deck, ela é muito boa em outro deck. Exatamente. A gente pode citar várias cartas, como por exemplo, Contamination. Deixa eu só bater o preço, ela deve estar em torno de uns 300, 400 reais. O que ela faz? Ela basicamente faz todos os terrenos virarem pântano. Mas entra no principal ponto que você falou, e se meu deck não for mono black? Eu me travo também. É uma Blood Moon por preto, gente. Só que é todos os terrenos. Todos os terrenos.
todos os terrenos contam com os seus também, né? Exatamente. Só pra ficar Você faz, né? Exatamente, gente. Não vai fazer um Five Colors Contamination aí, não. Se for um Kenrith, eu até posso defender que você vai ficar reanimando com o Kenrith, mas mesmo assim é uma ideia muito fraca. É o Golos banidão. Golos Mono Black, bora lá. Golos Mono Black, é essa, galera. Esse é o meta de hoje. Ele é legal mas que você consegue puxar um cofre, né? Mas. Você consegue puxar um cofre. Aí entra aquela estratégia. Aí você coloca umas pedras de mana e tal. Aí quando você vê, o seu deck é um mesão. E falando nisso, muita gente tenta jogar com deck mesão no deck X1, no campeonato X1. O que normalmente acontece? Você apanha bastante. Os jogos que você consegue ganhar é porque o oponente ou começou mais devagar, ou sei lá, você teve um começo insano. Por quê? Como a gente falou, o seu começo de jogo sempre vai ser para setar, né? Definir como vai ser as próximas jogadas. Então por isso que a gente usa cartas mais leves, como por exemplo, no mesão, ninguém vai usar um Goblin Guide. Podem utilizar o Hagavan, porque Hagavan é uma carta estúpida, né? De valor pra te dar. Hagavan, meu Deus do céu. Mas outro, por exemplo, seria, né, dar um Durez, né, um Coargir. Ninguém usa Coargir, né, no mesão. Exatamente, ninguém. É a mesma coisa de você virar e falar que alguém vai usar, por exemplo, uma carta Obliterar, que é uma carta sensacional em alguns decks de mesão. No X1 é 8 manas, você já perdeu. 8 manas, vamos continuar jogando mais meia hora, vamos perdendo tempo. Pra 8 manas inicia o jogo, só que eu tenho pouca vida agora. Eu vou ser sincero, acho que não vai dar muito certo, igual o Felipe falou. Então você tem que pensar muito bem se as cartas estão realmente te auxiliando pra ganhar. Eu sou muito fã de deck control, então eu penso em duas coisas, né? Essa carta tá me ajudando a ganhar? Ou essa carta impede o oponente o suficiente pra me dar tempo, né? Me dar um fôlego pra eu ganhar? Eu sempre odiei o azul, só que quando eu comecei a jogar X1, do nada eu virei fanboy de azul. Meus decks quase todos têm azul. Então, meu Deus. Counter é muito bom. É claro que tem que ver com atenção todos os counters. Você tem que ver se ele vale a pena. Eu acho que counters de 2 manas pra baixo são muito bons, tirando a Fon, né, que é a Force of Will, que você consegue fazer de graça. E a Fon também. Mas, no geral... são estúpidas de forte. Sim. São bem fortes porque você faz de graça. Então, elas entram no meu ponto de impedir o oponente a ganhar. Ou, por exemplo, deles fazerem me impedir de ganhar. Como, por exemplo, como eu tô falando, eu jogo de Reanimate. Então, se eu reanimo, por exemplo, um Arconte, e meu oponente vai matar, esse counter que eu vou dar, ele entra já na parte de auxiliar na win condition também. Porque ele não só vai impedir o oponente de não ganhar, mas ele vai deixar cada vez mais fácil, né, a minha vitória. Algumas cartas, é claro que elas não têm esse contraponto, né, como por exemplo, um Ghostly Prison, né? Exatamente. Ela não vai... Eu acho que... Pode falar, perdão? Não, pode. Eu acho que ela não vai dar aquele impacto necessário que você quer. Não é a mesma coisa, por exemplo, que de platina, que literalmente está na carta. Você não pode perder. E seu oponente não pode ganhar o jogo. Exatamente. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado, às vezes, quando você está montando seu deck. Eu sempre recomendo você pelo menos usar, né, nessa ideia, um global, pelo menos. Tendo um deck, um global, nunca vai ser demais. Decks agro normalmente não carregam com eles, mas se você tiver acesso a branco, eu recomendo você usar um Armagedon. Sim. Imagina quebrar todas as lentes com você com 3 bichos. O oponente vai demorar muito pra voltar pro jogo, e quando você volta, normalmente você já ganhou. Sim. E essa eu acho que é a parte principal, entender que cartas e mecânicas naquela sua loja tão boas, te ajudam. São sensacionais. Numa loja, igual a gente falou, de 15 Karizevs,
você conseguir dar um global quebrando todos os terrenos, tudo, e você tá, por exemplo, de Death in Texas, Uhum. com as suas criaturas indestrutíveis, acabou, você ganha o jogo. Às vezes Naquele nem momento. isso, né? Você pode ir pra conceitos mais básicos, como por exemplo, se todo mundo tá jogando de mono-red, considerando que metade, né, se a gente for botar naquela ideia de 30 jogadores, 15 Karizev, você pode considerar que num campeonato você pode pelo menos, no mínimo, cair uma vez, né? Sim, exatamente. É probabilidade, gente. Uhum. Se de 30 decks, 15 são Karizev, metade você tem 50% de chance de cair com uma Karizev Exato. na primeira rodada. Um pouco mais, né? Porque você se tira da contagem. É, Vamos falar que é 31 pessoas. sim, aí fica mais bonitinho. Fica mais bonitinho. Sem buy, tá? Sem buy. Pra quem joga campeonato, sem buy. Então, Buy, pra quem não sabe, é você ter a primeira rodada ali. exato, né? Você ganha uma vitória de graça, basicamente. Exatamente. Você tem que pensar, por exemplo, quando a gente tava jogando no meta, onde tinha umas 3, 4 Karizevs no campeonato, eu me senti obrigado a pelo menos botar algumas formas de ganhar vida no deck, como por exemplo o Kalitas. Kalitas não é uma opção budget, né? É uma cartinha mais salgada. Mas eu lembro, isso eu gosto muito de falar, que eu lembro de descer Kalitas e ver a mão dos mono-red tremendo. Cara, de fato, tem cartas que você sabe que você colocando no seu deck, você vai fazer o oponente suar frio, vamos dizer assim. Exato. E outra, o Kalitas não é bom só contra mono red. Ainda é um bicho 4 mana 3/4, lifelink, que toda vez que morre uma criatura do oponente, exila e faço bicho. Zumbi 2/2, né? Então, ela de maneira Exatamente. nenhuma vai ser horrível. Ela sempre vai estar, pra mim, né, me ajudando com alguma coisa. Então você tem que pensar no valor que aquela carta vai te trazer. Pode não ser somente, igual eu falei, a minha mesa tá jogando campeonato de só mono-red, mas e aí, beleza, tô ganhando de todo mono-red e o resto tô apanhando. Você tem que saber ponderar também, você não vai montar um deck que vai ganhar só de mono-red e apanhar pra qualquer outro deck, né? Exatamente. Uma das outras coisas, né, que a gente tem, por exemplo, as pessoas que constroem um deck para ganhar do deck do campeão. Aquele cara que no seu último torneio foi top 1, ganhando todas as rodadas, passando o carro em todo mundo, e aí de repente todo mundo faz um deck contra ele e esquece que um campeonato consiste em pelo menos 6 pessoas. Exato. Vamos ser sinceros, eu comparando com os campeonatos que a gente joga, eu já vi muito isso. Como por exemplo, um deck ganha vários campeonatos e um jogador pegar e falar: nossa, vou ganhar o campeonato porque eu vou montar um deck pra ganhando dele. E acontece o quê? Você não se enfrenta com ele na primeira rodada, seu deck tá otimizado pra ganhar de um outro deck, então você vai apanhar tanto de qualquer deck que você nunca vai chegar a bater de final de novo com o cara que ganhou o campeonato. Exatamente. Você Acaba... vai ter. Uhum. Se você tiver aquela sorte de cair com ele primeiro, é só a vitória do dia. Se você virar e falar assim, eu quero ser o vitorioso do dia, eu quero derrotar ele, acabou, parabéns. Mas não é assim que você vai ganhar um campeonato. Exatamente. O campeonato você tem que balancear, principalmente, né, igual a gente falou, nas cartas que vão te auxiliar na win condition, e também tem que pensar que essas cartas não vão ser boas em qualquer deck. Como por exemplo, eu vou citar um exemplo do deck Yawgmoth que eu jogo, que a gente tem várias cartas mono black que dropam fichas. Porque ele é um estilo que eu gosto de chamar de um pouquinho mais agro, né? Que eu consigo mudar pra agro e control dependendo da partida. Eu consigo, com o Yawgmoth mesmo, comandante, ajudando com a mecânica, tanto sacrificando minhas criaturas pra dar draw, quanto pra matar as do criatura inimiga. Então eu tenho bastante variedade de coisas que eu posso fazer. Só que se eu pegar qualquer carta que tem imortal e botar em qualquer outro mono black sem sentido, ela vai ficar solta. Então, por exemplo, as minhas cartas com imortais no deck do Jadar ficou um pouco mais estranho, porque cartas com imortal elas já são um pouco mais nerfadas porque elas voltam.
Então, imagina que você tá pagando 2 mana pra um bicho 1/1, que beleza, ele volta a 2/2, mas não era melhor você ter, sei lá, uma Vampire Um Hex bicho Mage? 2/2 desde o começo? Um bicho 2/2 que faça realmente alguma coisa no seu deck? Exatamente. E eu acho que esse é o ponto principal. Você entender que mecânicas, por exemplo, o deck hipotético, a gente pode falar em que ele tem uma Sim. mecânica de descarte. Uhum. E que essa mecânica não é muito boa na loja que ele joga. E que toda vez que ele vê a carta de descarte, ele olha e fala, putz, podia ser uma criatura, podia ser uma remoção, podia ser, sei lá, uma compra de carta, um tutor. Nesse momento, o quanto essa mecânica é boa no deck Exato. dele. Por mais que, de maneira geral, é uma mecânica boa, mas naquele momento, e em jogos específicos, o quão boa ela é. Exato. Você tem que pegar realmente. E isso é um exercício bem legal que a gente tá falando várias vezes. Pega, joga o campeonato, chega em casa. Se você estiver muito cansado, vai dormir, porque fazer esse exercício cansado não vai ajudar. Mas chega depois, abre o seu deck, olha as criaturas. Se você tiver esse deck listado em algum site, ajuda. E vê e fala assim, essa carta, eu joguei X partidas. Ela veio na mão algumas vezes, então beleza, vamos ver ela. Todas as vezes que ela veio na minha mão, eu desejava ter qualquer outra carta. Ou todas as vezes que ela veio na minha mão, eu desejava ter uma removal. Por que você não troca ela por uma removal? Ou porque... Exatamente. Pode falar, perdão? Não, exatamente. Por que você não troca ela por uma removal? Então, você tem que pensar bastante nisso. O outro lado, né, o seu deck, como ele tem que ter, né, aquilo voltando, de dar um up assim, você também tem que pensar no estilo do seu comandante. Porque como a gente falou, nem toda carta vai ser boa, né, se seu comandante tiver uma ideia totalmente diferente. Igual você comentou da carta branca que faz token, tudo, no Massifs ela é fenomenal. Exatamente. Mas se eu botar, por exemplo, qualquer deck só porque tem branco, vai fazer uma ficha, duas, não sei, chutando alto? Chutando alto, se você colocar, por exemplo, no seu deck de... Não sei, aquela criatura branca que lançou agora em Midnight Hunt também, Criatura que joga branca. Legacy. Nossa, Que tem aumenta o tanta... custo. Que é uma criatura que aumenta o custo de não criaturas. Eu esqueci o nome dela. Eu não vou ser sério, que eu Breno. não tô manjando muito. Você tá falando É. da... Que já tem Que antes a... Não é Terra. Que já tinha antes. Thalia. Thalia pro pessoal aí. Se você coloca no deck de Thalia, não vai fazer sentido nenhum. Porque um deck de Thalia você não quer ter muitas criaturas sem ser... Muitas mágicas sem ser criaturas. Exato. Ela funciona muito bem com a ideia de realmente dar um atraso no oponente. Se você buildar seu deck pra ela, seu deck vai ser muito mais efetivo. Pense que você tá jogando numa curva menor que a do oponente. Então, realmente, a vantagem que ela vai te dar, se você montar o deck voltado, né, bonitinho, nessa ideia dela, eu não tô falando pra você não rodar nenhuma removal, né? Não rodar nenhuma mágica instantânea, feitiço, encantamento, tudo. Mas ela realmente vai te ajudar. O comandante, ele não tem que ser, também a gente tem que tirar esse mito, o comandante ele não vai ser a principal carta do deck, ele vai complementar o seu deck, né? Exatamente. O comandante, se você pensar que o seu comandante ele define 100% do seu deck e tudo gira a partir dele, eu, como um jogador que jogava de Range Combo, eu posso te falar com certeza que você vai perder muitas partidas. Um deck onde você precisa sempre do comandante não é uma ideia tão legal. Eu descobri isso da pior maneira, que foi jogando com um Teferi que foi desbanido. Eu reparei que se eu faço ele e meu oponente mata, eu não fiz nada. Ou se, por exemplo, como o deck é um curva de mana um pouquinho mais alto, eu fico meio que chupando o dedo e eu vejo meu oponente fazer o que quiser. Não gostei muito de deixar isso não. É claro que se eu chegasse em 8 manas, eu fazia um Ugin e ganhava o jogo.
vi nos jogos que eu não cheguei nas 8 manas. Então, Exatamente. Você pensar que 8 manas do nosso trabalho mental seria o dobro de lane de raio que você precisa, sim, você já percebe que não é uma boa ideia, né? nem um pouco. Tudo bem que o mais 2 dele dá raio. Mas se a gente for botar na mesa, não vale tanta pena. É o deck, sim, você consegue fazer ele mais rápido, com algumas pedras de mana. Só que se o seu comandante for morto várias vezes, eu não fazia nada. Eu ficava realmente Exatamente. chupando o dedo. Eu acho que esse é o nosso ponto principal de trazer essa primeira ideia, né? Do nosso X1 querido. A diferença entre um mesão, em que o seu comandante ser destruído N vezes não faz tanta diferença, porque você sabe que você vai conseguir chegar a 8 manas, de um X1 em que preferencialmente você não quer deixar seu oponente colocar uma mana na mesa e você matar ele. Exato. Lembrando também que é o formato mais safado, né? Onde o pessoal roda Stifle pra parar frete. Então, Né? de qualquer jeito, você quer sempre parar o adversário, né? Você quer punir o adversário, esse é o ponto. Exato. E um outro ponto bem legal que eu tinha conversado, né, com vocês antes da gente gravar, que é olhar o custo do seu comandante. Não o custo em dinheiro, mas o custo em mana. Comandantes mais baratos tendem a ser mais eficientes. Por quê? Vou pegar o exemplo de novo do Teferi. Ele é 6 manas. Então, pensa que até eu conseguir 6 manas, meu oponente está jogando com uma carta a mais. Porque o comandante dele normalmente vai ser mais barato. Então, eu tô com uma carta a menos já, metade do jogo. Se a gente for considerar que o X1 a gente consegue acabar normalmente no, sei lá, no turno 7, no turno 8. Não são muito demorados. Não são muito demorados. Geralmente você não quer levar muito tempo para matar o cara. Uhum. Você quer que o seu jogo acabe com você bem e antes dele estar bem, antes dele ter qualquer resposta. Ou o contrário, você quer que o deck dele acabe as respostas e você esteja bem. Exato. Então, só pegar aqui, voltando, né, as ideias, galera. Pensem bem no seu comandante, pensem se a carta vale a pena, testem em campeonato, testem em matches com seus amigos. Sempre lembrando, tem o Spellbook, né? É assim que chama? Spell Table. Spell Table, né? Spell Table que você consegue jogar online. É mais difícil de achar o pessoal no X1 no online, que o pessoal curte mais o mesão. Mas pesquisa ali, né? Bota X1, bota francês, bota Duel. Que você sempre vai achar pelo menos algumas pessoas jogando. Se você souber falar inglês, vai ser um diferencial gigantesco, né? Porque normalmente o pessoal que tá lá são gringos também, são pessoal de outros países, não só brasileiros. Então, Se você souber falar francês também. Se você souber falar francês, cara, parabéns, você tem um diferencial gigantesco. Então, né? Mas, eu acho isso fenomenal. Pensem, façam exercício em casa. Façam exercício, não é um exercício difícil. Pensem como você quer ganhar com o deck também. Aqui a gente dá um exemplo do exercício mental com o deck agro. Mas e aí, seu deck, como é que você quer ganhar? No deck controle, no deck combo, como é que você faria? Pensa nele certinho, que não é um exercício realmente complexo de fazer. Você parando uns 10 minutinhos, né, ali, olhando o deck, você consegue fazer ele e deixar ele mais polido, né? Deixar cada vez melhor. Mas bom, a gente vai ficando por aqui, né? O vídeo já ficou um pouquinho longo, a gente se empolgou. Então, né, eu e o Felipe aqui, a gente vai sumir desse vídeo, né? A gente vai deixando por aqui. E... deixando pronto para um próximo. Para quem quiser comentar alguma ideia de vídeo, alguma pergunta que a gente poderia responder. Exato, a gente poderia ficar, na parte de mana, ficar mais meia hora falando. Nossa, mana normalmente demora mais, né? 1 hora falando. A gente podia fazer uma enciclopédia da mana do X1. Fugia, né? Mas bom, a gente vai ficando por aqui, né? Felipe, você quer dar algum apontamento final antes de a gente finalizar? Eu gostaria de dar um apontamento para todo mundo curtir o vídeo, compartilhar, colocar nos seus grupos aí de Commander X1, falar pro pessoal entrar no Commander X1 porque é espetacular. Realmente o Commander X1 ele não é tão popular quanto os outros formatos,
Só que é um formato para caso você é competitivo, você vai se divertir bastante. Então, a gente vai ficando por aqui, galera. E falou. Tchau, tchau. Falou!